Cara, você já parou pra pensar? Ficar olhando aqueles gráficos de criptomoeda, né? É pico pra cima, vale pra baixo, parece um eletrocardiograma de tão doido. Ah, é verdade. Dá até um frio na barriga, né? Tenta adivinhar para onde vai o preço. É. Parece que a gente tá tentando prever o futuro, mas e se eu te dissesse que tem uns jeitos de entender melhor essa loucura? Tipo, os macetes pra decifrar os sinais, sabe? Olha, é como tentar saber se vai chover ou fazer sol, né? A gente nunca tem certeza É absoluta. uma verdade. Mas olhando os sinais, tipo as nuvens, o vento, dá para ter uma ideia. Ah, entendi. No mercado de cripto, esses sinais estão nos gráficos. Boa. Então a gente vai mergulhar de cabeça nesses gráficos de criptomoeda hoje. A ideia é que no final, você que tá aí ouvindo, vai ter um atalho para sacar o que tá rolando de verdade, sem se afogar em tanta informação, sabe? É assim, fica perdido naquele mar de dados. Exato. E tem vários tipos de gráfico, né? Cada um mostrando um lado da história. É, cada um com o seu jeitinho. A gente vai falar do gráfico de linha, o mais básico. O candlestick, que parecem umas velinhas coloridas, Isso. e o gráfico de profundidade, que mostra as ordens de compra e venda. Cada um é tipo um óculos diferente para a gente olhar o mercado. Uma lente diferente. Exato. E nossa missão aqui é te dar o básico para você começar a olhar esses gráficos com outros olhos. Com mais confiança. E sabendo o que procurar. Para não ficar só no, ah, subiu porque sim, caiu porque não, né? É, para ter um entendimento mais profundo. Beleza. Então, para começar, vamos falar do gráfico de linha, o mais simplesinho de todos. É, ele pega o preço de fechamento, tipo, de um dia, uma semana, sei lá, Hum. e liga os pontos com uma linha reta, sem mistério. Que nem um termômetro mostrando a temperatura ao longo do dia, né? E aí a gente vê que tem duas formas de mostrar essa escala de preços: a linear e a logarítmica. Qual a diferença? Na linear, cada espacinho no eixo do preço ali no gráfico representa a mesma quantia em dinheiro. Então, a distância entre R$ 10 e R$ 20 é igual à distância entre R$ 100 e R$ 100. Isso é bom para ver a velocidade da mudança, sabe? Aham. Se a linha está subindo rápido, inclinada, a mudança é veloz. Tipo, para sacar se o preço tá decolando ou despencando, né? Exatamente. E a logarítmica, como ela funciona? Aí o que importa é a mudança em porcentagem. Então, uma alta de 10% de R$ 10 para R$ 11 vai ter o mesmo tamanho no gráfico que uma alta de 10% de R$ 100 para R$ 110. Ah, Essa escala é útil para ver tendências de longo prazo, principalmente quando os preços variam muito ao longo do tempo. Ela meio que alisa os picos e vales, sabe? Facilita ver a direção geral do mercado. E se torna crucial em ativos voláteis como as criptomoedas. Para não se perder nos altos e baixos, né? Principalmente em cripto, que é uma montanha russa. É, exatamente. Beleza, gráfico de linha. Ok. Agora, vamos para as velas do candlestick. Esse parece ser o queridinho da galera que acompanha o mercado, né? Ah, com certeza. O candlestick, ou gráfico de velas, é o mais usado pelos traders de cripto. Cada vela representa um período de tempo, pode ser um ano, um dia, uma hora, ou o que você quiser. Hum. E cada vela conta uma história sobre o que aconteceu com o preço naquele tempo. E o que a gente vê em cada vela? Parece ter muita informação ali. Cada vela tem um corpo mais gordinho e umas linhas fininhas saindo de cima e de baixo que a gente chama de sombras ou pavios. O corpo da vela mostra onde o preço abriu e fechou naquele período. Se a vela for verde, quer dizer que o preço fechou mais alto do que abriu, ou seja, o preço subiu. Se for vermelha, o contrário. Fechou mais baixo do que abriu, o preço caiu. Para ficar mais fácil, vamos usar verde para alta e vermelho para baixa. Combinado. E as sombras para que Uhum. servem? Elas mostram os extremos do preço naquele período. A ponta de cima da sombra indica o preço mais alto que o moeda atingiu e a ponta de baixo, o mais baixo. Então, mesmo que o preço tenha terminado mais baixo do que começou, uma vela vermelha, a sombra de cima pode mostrar que em algum momento o preço tentou subir. Entendi. Então o tamanho do corpo e das sombras também importa, né? Sim, claro. Um corpo grande, verde ou vermelho, mostra que teve uma variação grande de preço, indicando mais volatilidade. Um corpo pequeno sugere pouca variação, um período mais calmo. E o tamanho das sombras em relação ao corpo também é importante para identificar uns padrões que a gente vai falar já já. Falando em padrões, eu menciono nos nomes curiosos. Marubozu, Doge, Hammer. Que é isso? Padrões de candlestick, que os traders usam para tentar prever o que vai acontecer. O Marubozu, por exemplo, é uma vela sem sombra nenhuma. Sem sombra. O preço de abertura e fechamento foram os preços mínimo e máximo do período. Um Marubozu verde forte pode indicar muita gente comprando, enquanto um vermelho forte mostra muita gente vendendo. É como se não tivesse tido dúvida durante aquele tempo. Tipo, decidiu e foi, né? Sem hesitar. E o Doge, que parece uma estrelinha ou uma cruz. O Doge aparece quando o preço de abertura e fechamento são quase o mesmo.
Ele tem um corpo minúsculo, quase uma linha, com sombras que podem ser grandes ou pequenas. O doji geralmente indica a indecisão no mercado. Nem compradores nem vendedores conseguiram tomar o controle. Interessante. E o hammer, o martelo vermelho. Parece que é um sinal para comprar. É isso aí. O Apple geralmente aparece depois de uma queda. Ele tem um corpo pequeno em cima e uma sombra para baixo bem comprida, tipo um martelo mesmo. A cor do corpo pode ser vermelho ou verde, mas o importante é a sombra grande para baixo, mostrando que, apesar da queda inicial, os compradores conseguiram reverter e fechar o preço perto da máxima do período. Isso pode ser um sinal de que a queda está perdendo força. Show. Então, a gente tem o gráfico de linha para ter uma visão geral, o candlestick para ver os detalhes do preço e identificar padrões. Mas você falou também do gráfico de profundidade de mercado. Como ele funciona? O gráfico de profundidade é diferente. Ele não foca em como o preço mudou ao longo do tempo, mas na situação atual das ordens de compra e venda. Entendi. Você vai ver duas áreas no gráfico. Uma verde, mostrando as ordens de compra, e uma vermelha, com as ordens de venda. A altura dessas áreas em cada preço mostra quantas moedas as pessoas querem comprar ou vender naquele preço. E é aquele ponto onde o verde e o vermelho se encontram. É o preço atual da moeda, onde a última negociação aconteceu, provavelmente. Olhando para esse gráfico, se você vê muito verde abaixo do preço atual, significa que tem muita gente querendo comprar aí, o que pode impedir o preço de cair muito. Se o vermelho acima do preço for grande, indica que tem muita gente querendo vender, o que pode dificultar uma alta. São como barreiras de compra e venda nos diferentes preços. Tipo a queda de braço entre compradores e vendedores, né? Isso aí. Você mencionou o livro de ordens também, né? Sim, o livro de ordens é uma lista que muda toda hora, mostrando todas as ordens de compra, em verde e venda, em vermelho, que estão abertas nas corretoras. Ele mostra o preço e a quantidade de moedas em cada ordem. O gráfico de profundidade é só um jeito visual de mostrar essa informação do livro de ordens. Certo. Olhando o livro, dá para ter uma ideia da força dos compradores e vendedores. Legal! Agora a gente já conhece os tipos de gráficos, mas só olhar para esse parado não adianta, né? A gente precisa entender os conceitos para analisar tudo isso. Falamos de tendências, suporte e resistência. Vamos falar sobre isso. Claro, vamos lá. A primeira coisa é identificar a tendência do mercado. Basicamente, existem três. De alta, de baixa e lateral. A de alta é fácil. O preço faz picos e vales cada vez mais altos. É como se cada onda subisse um degrau. Entendi. Na de baixo, ao contrário. Picos e vales cada vez mais baixos. E na lateral, o preço fica andando de lado, sem ir muito para cima nem para baixo. Tipo, tá indeciso. Tá empacado, né? É isso aí. E suporte e resistência é o que são. São níveis de preço onde no passado o preço teve dificuldade de passar. O suporte é como um chão. É um nível onde a pressão de compra é forte e impede o preço de cair mais. Muitas vezes, quando o preço chega perto de um suporte, a galera compra e ele sobe de novo. A resistência é tipo um teto. É um nível onde a pressão de venda é forte e impede o preço de subir mais. Quando o preço chega perto de uma resistência, muita gente vende e ele tende a cair. Faz sentido. Então, esses níveis não são linhas mágicas, mas áreas onde a chance de compra ou venda aumentar é maior, certo? Exatamente. E esses níveis podem ser rompidos. Se o preço passa por uma resistência com força, ela pode virar um suporte no futuro. E se um suporte é rompido com força, ele pode virar resistência. Nada é garantido no mercado, né? Tudo muda o tempo todo. E como a gente identifica as tendências de um jeito mais claro, só olhando os picos e vales pode ser meio confuso. Aí entram as ferramentas de análise. Uma delas são as médias móveis, ou EMAs. Elas pegam o preço de um certo número de períodos, tipo os últimos 50 dias, e calculam a média. Isso suaviza os dados e ajuda a ver a direção da tendência. Tipo, tira um pouco do ruído para mostrar a tendência principal, né? Isso mesmo. E uma dica é observar quando as médias móveis se cruzam. Se a média móvel de 50 períodos está acima de 200 períodos, é um sinal de alta. Aí tem o Golden Cross, quando a média de 50 cruza para cima de 200, que é um sinal forte de compra. E o Death Cross, quando ele de 50 cruza para baixo de 200, que indica baixa. Cruzamento dourado e cruzamento da morte. Que nomes dramáticos, né? Mas faz sentido. E além das médias móveis, o que mais ajuda a confirmar uma tendência? O volume é super importante. Numa tendência de alta, se o preço sobe, o volume de negociações também aumenta, a alta fica mais confiável, que mostra que tem muita gente comprando. Se o preço cai e o volume aumenta, a queda ganha força. Certo. Mas se o preço cai e o volume está baixo, a queda não tem força. Tipo, o volume é o combustível da tendência, né? É uma boa analogia. E o índice de força relativa, o RSI. Para que serve? O RSI mede a velocidade e a mudança dos movimentos do preço. Ele vai de 0 a 100. Um RSI entre 50 e 70 sugere uma alta saudável. Acima de 70,
pode indicar que ativo está sobrecomprado, subiu muito rápido, pode corrigir, mas ainda numa tendência de alta. Entre 30 e 50 indica baixa. Abaixo de 30 pode indicar sobrevenda, podendo haver recuperação, mas ainda em baixa. Então o RSI ajuda a ver se o movimento está exagerado, né? É isso aí. E como o rompimento de suporte e resistência entra na confirmação da tendência. Se o preço rompe uma resistência com força e alto volume, a tendência de alta pode continuar. É como se o teto tivesse sido quebrado. E se rompe um suporte com força, a pressão de venda é forte e a tendência de baixa pode continuar. Certo. Para fechar a parte de identificar tendências, você falou dos picos e vales, como a gente usa isso? É o que a gente falou no começo. Numa tendência de alta, a gente vê picos e vales cada vez mais altos. Lembra do Bitcoin, que foi de 20 mil para 25 mil, caiu para 23 mil e subiu para 28 mil. 23 mil foi um vale mais alto que 20 mil e 28 mil foi um pico mais alto que 25 mil. Isso é típico de uma alta. Legal! Tendência, suporte, resistência, médias móveis, volume, RSI, rompimentos. Nossa, quanta ferramenta para analisar os gráficos. Quais plataformas online você recomenda para quem quer começar? O TradingView é excelente, ele tem gráficos fáceis de usar, vários indicadores e permite desenhar linhas, acompanhar padrões, é bem completo. E tem uma versão gratuita. Para acompanhar o volume e a capitalização do mercado das criptomoedas, o CoinMarketCap e o CoinDeco são ótimos, com dados atualizados. Ótimo, então fica a dica. A gente viu bastante coisa, tipos de gráficos, conceitos, como identificar tendências. Qual a principal lição para quem está ouvindo? Acho que o mais importante é entender que os gráficos não são só desenhos. Eles mostram a interação entre compradores e vendedores com informações valiosas sobre o mercado. Aprender a ler esses sinais, os tipos de velas, as tendências, o suporte à resistência, os indicadores, dá uma base para a gente não se perder no mundo cripto. E para quem quer dominar isso, qual o próximo passo? Prats, faz sempre. É como aprender a andar de bicicleta. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Verdade. Comece olhando os gráficos das suas moedas favoritas. Tente identificar as tendências, o suporte, a resistência, use as ferramentas que a gente falou e não tenha medo de errar. A análise gráfica melhora com o tempo e a experiência. Boa. Então a lição de casa é abrir um gráfico e começar a observar. E para a gente fechar, uma pergunta para você que está aí com a gente. Agora que você sabe um pouco mais sobre como ler os sinais do mercado, que tipo de padrão você vai procurar nos gráficos das criptomoedas, fica essa provocação para você explorar esse mundo com um olhar mais atento. Valeu demais pela conversa. Valeu! E lembrem-se, o mercado cripto é cheio de surpresas, mas com conhecimento e prática, a gente navega por ele com mais segurança. E aí, curtiu o papo? Se você gostou de desvendar os gráficos com a gente, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos e compartilha com a galera. Tem muito mais coisa legal aqui, então aproveita para maratonar os outros vídeos. A gente se vê na próxima.